Bom, pessoal, depois de entender o formato, né, como que funciona o banco de dados, vamos então entrar na parte de modelar. Se a gente quiser fazer uma relação com o arquivo, é só lembrar como que foi o modelamento daquele nosso arquivo que tinha nome, sobrenome e a idade. Um modelo era o quê? Cada linha era uma pessoa e cada parte da pessoa, entre aspas, né, o nome, sobrenome e a idade, era dividido por hashtag. No caso aqui, banco de dados, a estrutura dele é toda feita em tabela, em formato de tabela, tá? Então vamos lá, eu vou criar um novo modelo, estou aqui na ferramenta Workbench, e aí eu crio um diagrama. Por quê? Porque o diagrama é onde vai mostrar as tabelas, tá? Então, ó, criei aqui, ó, eu cliquei aqui, ó, coloco uma nova tabela. Clico duas vezes, ele vai abrir aqui embaixo os detalhes da tabela, então eu vou colocar aqui tabela alunos, por exemplo. E alunos tem o quê? Então, a princípio, beleza, a tabela está criada, mas o que você vai guardar dentro dessa tabela? Pensa você fazendo uma planilha de Excel. Qual que é a diferença? Aqui, em vez de fazer a planilha Excel, a gente só está colocando aqui as colunas. Então, lembra da planilhinha do Excel? Vamos ver se eu tenho aqui uma aberta. Vou ver respostas. Então, aqui, ó, se você olhar aqui ó, na planilhinha do... Não vai carregar. Mas enfim, todo mundo conhece a planilha e sabe dos nomes que tem que colocar lá em cima, os nomes de cada coluna. No caso aqui, a gente está definindo, como se fosse aqui embaixo, olha aqui, ó, nome da coluna, tipo de dado, PK, NN, UK, BIM, cada uma dessas é uma coluna, só que aqui eu já estou guardando os dados aqui, ó. No caso aqui do modelo, eu só vou colocar os nomes das colunas, é como se fosse aqui, ó. Depois esse formato em forma de tabela, o banco de dados gera automático, vocês vão ver. Então a primeira coisa, algumas coisas, gente, quem já trabalha com banco de dados já tem algumas coisas pré-definidas. Nessa primeira aula eu não vou falar nada disso, eu não vou falar de identificador único, eu não vou falar de relacionamento, que é para não confundir. Então vamos criar uma tabela simples, isolada, tá? E vamos ver o que vai acontecer. Depois eu vou, durante as aulas eu vou fazendo isso. Ele até sugere automaticamente ó, um ID alunos aqui, ó, identificador de alunos. Vamos ignorar por enquanto, tá? Eu vou ensinar de uma forma entre aspas errada, tá? Varchar 45. Eu vou ensinar um formato entre aspas errado, mas é pra gente começar. Depois eu vou ajustando cada ponto, porque se eu passar tudo isso hoje vai ficar muita informação. Então, sobrenome. Aí eu vou colocar idade. Idade, gente, eu já vou lembrando. Não é uma boa coisa colocar idade dentro do banco de dados, apesar de eu estar colocando aqui para simplificar do tipo inteiro, né? Por quê? Porque, gente, idade muda todo ano. Imagina você ter que todo ano atualizar o banco de dados. Tá? Então isso não é uma boa saída não, a idade não é legal. Qual que é o ideal? Seria data de nascimento. Vamos colocar aqui só para exemplificar, ó, data, nascimento. Que tipo? Tem um tipo próprio, ó, date. Tá? Enfim, aí você pode colocar tudo quanto é campo aqui, coluna, CPF, RG e etc. Tá? E aqui eu não sei por que ele não atualizou, mas é algum bug que deu. Tá? Vamos ver se eu minimizando e maximizando aparece. Não aparece. Isso aqui deveria aparecer, tá? Ah lá, agora apareceu. Algum probleminha que veio a dar aí. Então olha aqui, ó, como que fica. Essa é a sua tabela alunos. Então um aluno tem o nome, tem o sobrenome, tem idade, tem data de nascimento, vai ter CPF, RG, aí vocês vão complementando. Depois, isso aqui é o modelo, é como vai ser armazenado. Agora, o armazenamento, na hora de armazenar, ele transforma isso aqui em tabela. E essa tabela vai ser o quê? Vai ter a coluna nome, vai ter a coluna sobrenome, vai ter a coluna idade, vai ter a coluna de data de nascimento. Aos poucos vocês vão entender bem o porquê que é tão necessário um modelo antes de qualquer coisa. Tá? Porque através do modelo, gente, você vai ver toda a estrutura de dados, como vai ficar armazenado. Você vai conseguir relacionar uma tabela com outra. Tá? Ainda eu não vou ensinar isso, mas futuramente vai. E aí a gente pode vir aqui também e colocar outra tabela. Clica duas vezes. Vamos chamar de disciplinas. Tá? Também
disciplina também tem um nome, varchar 45, igual tinha em aluno. Disciplina tem sobrenome, aí já não faz muito sentido. O que mais? Tem um código, vamos por aí, ó, evitar acento, né? Código. E aí a disciplina pode ser um código, um número, pode ser uma letra. No nosso caso, aqui do Instituto Federal, as disciplinas são compostas por letra. E normalmente tem 3, 4, até 5 caracteres. Então eu vou colocar aqui, ó, 5, tá? Varchar 5, porque ele vai ter 5 caracteres. Esse é o tipo de dado que você vai armazenar. Você tem que falar, o banco de dados é tão mais estruturado que um arquivo, que você consegue até definir o tipo de dado que vai ser lá. Varchar é o que? É um texto, um string, tá? Inteiro, é um inteiro, um número. Date é uma data, então você não vai conseguir armazenar um texto dentro de um campo que é feito para guardar date, tá? Então, no caso aqui, código, o que mais? Carga horária. Então, no caso da carga horária, seria estranho eu colocar uma carga horária quebrada. Tipo, quantas horas tem aquela disciplina? 60 horas e meia. Nesse tipo de caso, você poderia colocar aqui como um float, né? Que é um número que ele é uma fração. Ele pode ser uma fração ou pode ser um inteiro. Caso você tenha certeza que vai ser sempre um número inteiro, você põe int. Tá? Se você não tiver uma certeza, se existir uma possibilidade de futuramente terem disciplinas com valores de horas quebrado, você coloca como um float. Tá? Enfim, aqui também vai ter um monte de cenários. Tá? Ele cria sempre um campo a mais aqui chatinho, que você tem que vir e dar um delete, porque você acaba dando um enter automático. Então ele cria automático. E aí a gente tem o nosso primeiro modelo. Tá? Então esse modelo vai mostrar como que vai estar estruturado o dado lá dentro do banco. Tá bom? E aí a parte de inserir dados já é outra etapa que a gente vai ver em outra aula. Tá? Aqui é o modelo. Lembra bem disso, é importante que você consiga distinguir o modelo do banco mesmo em si. É como se fosse assim, ó, de novo o exemplo do arquivo que vocês já visualizaram. Você tem aquele arquivo. Para criar aquele arquivo, existe um sistema que cria aquele formato para o arquivo. Estou dando um exemplo, tá? Não existe esse sistema. E aí o que acontece? Você vem em um outro programa para criar um modelo, você vem lá no modelo e fala assim, ó, linha 1, linhas, vão representar um aluno, e aí cada campo, hashtag, separação por hashtag, o primeiro vai ser nome, então você põe lá nome, segundo sobrenome, o terceiro idade, tudo dividido por hashtag. Aí você definiu o modelo. Com o modelo definido, você pode inserir dados dentro do arquivo, tá? Estou dando um exemplo para fazer uma analogia, tá? Uma relação com esse sistema de banco de dados que a gente está criando, tá certo? Então, basicamente, criar um modelo é isso. A gente vai fazer umas atividades aí para treinar a criação de modelos, tá? Então, a gente vai criar modelo para um sistema para armazenar dados de uma escola. A gente vai criar modelos de sistemas para armazenar dados de uma empresa, e aí vai, tá? Lembrando, gente, a grande maioria dos sistemas são de banco de dados que armazenam dados, de softwares que armazenam dados. A grande maioria acaba jogando, uma hora ou outra vai cair para dentro de um banco de dados, tá? Esses sistemas aqui de banco de dados, eles oferecem muita vantagem na parte de fazer busca de dados, tá? E segurança, enfim. Tem uma senha para você acessar o banco. Durante as aulas vocês vão vendo na prática cada uma dessas situações. Beleza? Então até a próxima aula.